Bom, olá pessoal, tô eu aqui de novo, firme e forte. Queria muito que essa aula agora fosse de maneira pelo menos síncrona, né? Presencial não tá rolando, mas pelo menos de maneira síncrona, porque é um assunto bastante é, gostoso no sentido de discutir, debater, trazer casos e por aí vai, sabe? Vocês sabem que eu gosto muito disso, dessa interação. Mas tudo bem, vamos lá. O tema dessa aula se chama integração metabólica e é um momento da disciplina que a gente resume tudo que a gente viu de uma maneira de integrando todas as vias que a gente aprendeu, tudo que a gente veio estudando ao longo da disciplina, tanto que é a última aula, né, essa, da disciplina de bioquímica. Porque agora é contextualizar, integrar todos os sistemas, todas as vias e contar a história, uma história. Eu vou contar uma história aqui agora, entendeu? E por isso o tema integração metabólica tem esse nome porque vai integrar mesmo, vai mostrar como que tudo tá ali conectado. É, Através de sinalizações, a gente viu na última aula sobre sinalização celular. E quando a gente fala de integração metabólica, não tem como a gente não falar dos hormônios, né? Os principais sinalizadores que atuam no nosso metabolismo. A gente viu, né, que o hormônio ele pode atuar tanto de maneira endócrina, parácrina, autócrina, né, os sinais, as moléculas sinais. Mas de uma maneira mais geral aqui para a bioquímica, a gente trata como uma sinalização endócrina, e eu até comentei na última aula a questão de que em endocrinologia a gente foca mais, vocês, né, vão estudar mais a questão de alguns hormônios mais específicos, né, da tireoide, da hipófise, enfim, que acaba afetando sim o metabolismo energético, mas não é tão aprofundado aqui na disciplina de bioquímica. Então, hormônios vocês já estão cansados de saber, aquela sinalização que muitas vezes, né, quando é a sinalização endócrina, cai na corrente sanguínea, é produzida, aqui um exemplo, no pâncreas, um hormônio, a insulina ou glucagon, cai na corrente sanguínea e vai ter ação nos tecidos-alvo, né? Ação essa que depende de um receptor para esse hormônio. Enquanto que, né, o sistema neuronal, a gente viu na última aula, que é através dos neurônios, e esses sinalizadores são chamados por causa disso de neurotransmissores, e eles atuam, né, especificamente na célula. Não é igual na sinalização endócrina que cai na corrente sanguínea e cai no sistema todo na circulação. Não, o sistema, a sinalização neuronal, ela é específica no alvo dela, né? Seja uma célula muscular, epitelial, uma outra célula neuronal, né? Outro neurônio. E aí o metabolismo como um todo, ele é coordenado nos mamíferos através de um sistema neuroendócrino, né? O acoplamento dessas duas sinalizações, tanto o neuronal como o endócrino. E aqui, né, os mensageiros químicos na sinalização neuronal são os neurotransmissores e na sinalização endócrina são os hormônios. Essa imagem aqui que o livro traz agora no início desse capítulo é a situação de uma criança com diabetes tipo 1, em que não há a produção da insulina por conta de uma... o organismo acaba por destruir as próprias células beta do pâncreas, onde a insulina é produzida, e aí acaba dando esse quadro de diabetes tipo 1. E fez 100 anos agora em janeiro, que a insulina foi descoberta. Foi através de algumas pesquisas utilizando animais, cachorro principalmente, e inclusive
o pesquisador, agora eu não me lembro o nome, mas no livro, nessa passagem que ele traz, ele fala, ele descobriu através de uma pesquisa utilizando um cachorro, e um mês depois ele já testou numa criança, num ser humano, e em poucos meses já estava ali elucidado o papel da insulina e o que de fato ela fazia, como, enfim. E aqui essa imagem só está mostrando uma criança antes do tratamento com a insulina e depois, deixa eu ver quantos meses aqui, 3 meses depois do tratamento com essa insulina preparada. E no início, né, a insulina, só puxando um gancho, ela era extraída principalmente de suínos para tratar os humanos, mas hoje em dia, graças a tecnologias como DNA recombinante, né, a parte de biotecnologia, já é possível fazer em laboratório, né, sintetizar a insulina recombinante. Certo? E aí, falando de hormônios, existem algumas classes de acordo com o tipo, no sentido de característica química dele. Hormônios peptídeos. Lembrem-se, peptídeos são polímeros de aminoácidos, que é aí o exemplo clássico que a gente vai falar bastante nessa aula aqui, é a insulina e o glucagon. Catecolaminas são moléculas, a gente vai olhar a estruturinha delas, por exemplo, a epinefrina, que é a adrenalina, produzida, sintetizada a partir de tirosina. A gente deu uma olhadinha nelas naquela aula de biossíntese, quando eram moléculas aminadas. Eicosanoides, por exemplo, a prostaglandina, comentei na última aula sobre ela, a gente fala bastante delas, né? São hormônios, né, que atuam que são produzidos a partir dos ácidos graxos poliinsaturados e atuam em resposta inflamatória àqueles ácidos graxos. E aí entra a parte dos hormônios, que são aqueles hormônios nucleares, né, que entram na célula, conseguem entrar na célula, que são os esteroides, vitamina D, retinoide, né, que a gente viu lá do ácido retinóico, a tireoide, tireoide não, né, o T3, na verdade, aqui que tá em inglês. E o óxido nítrico que a gente viu na última aula, que é um gás, né, como se diz, um radical livre. E aqui, lembrando, né, esses hormônios que são lipofóbicos, são hidrofílicos e são grandes, eles não entram na célula, né, eles se ligam em receptores na membrana plasmática. E aí eles produzem um segundo mensageiro lá dentro, por exemplo, AMP cíclico, né, alterando a atividade da célula. Certo? Beleza. Falando agora um pouco desses hormônios peptídicos, a insulina ela é o exemplo, né, que a gente fala muito dela, e é muito importante mesmo que a gente fale bastante da insulina por uma questão de saúde pública. A gente já entra mais pra frente nessa discussão. Ela é um hormônio peptídico e possui, olha, quando ela está na sua forma ativa, ela possui 2 cadeias polipeptídicas. Quando ela é produzida, e lembrem-se, né, cadeias de aminoácidos, seja um peptídeo ou uma proteína, né, ou uma enzima, essas cadeias são sintetizadas, esses polímeros, lá no ribossomo, pela tradução, né, de um gene específico. Traduz um RNA na forma de proteína, tá? Só coloquei a imagenzinha aqui para a gente lembrar do processo de tradução proteica. E os hormônios peptídicos, eles também são produzidos lá. Então, eles têm um gene lá no DNA que codifica para um RNA mensageiro e que depois é traduzido em uma proteína. E para a insulina, mesma coisa, glucagon, mesma coisa, e existem outros hormônios peptídicos, tá? Por exemplo, e até esse é um exemplo bastante interessante, é que uma sequência de aminoácido
sendo expresso a partir do gene POMC, ele vai depois passar por alguns processamentos, né, aqui, depois de ser traduzido, e vai ser quebrado em, eu tinha visto, acho que são 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hormônios, 9 sinalizadores, a partir de uma cadeia polipeptídica. Interessante isso, né? Portanto, hormônios peptídicos, eles são sintetizados lá nos ribossomos a partir de um RNA mensageiro. Os hormônios catecolamínicos, e o exemplo que eu mais falo aqui para vocês, mais falado em bioquímica, é a adrenalina e a noradrenalina, são produzidas no cérebro e em alguns outros tecidos neurais, atuam como neurotransmissores, mas a adrenalina e a noradrenalina também são hormônios sintetizados e secretados pelas glândulas suprarrenais. A gente viu, né, o efeito delas no metabolismo, principalmente da adrenalina, que ela é liberada em situação de fuga, de medo, de luta, e aumenta o batimento cardíaco, aumenta a degradação do glicogênio, né, para produzir glicose, quebrar o glicogênio em glicose para fornecer energia, bem como captar os ácidos graxos, né, fazer a lipólise para obter energia a partir dos ácidos graxos, enfim. Então é um hormônio extremamente importante no metabolismo também. São armazenadas nas vesículas secretoras e liberadas por exocitose. Atuam por meio de receptores de superfície para gerar alguns mensageiros intracelulares. E a gente viu que é aquele receptor acoplado à proteína G, né? Um detalhe importante da insulina, do glucagon, é que eles também ficam armazenados em glândulas, em vesículas secretoras e são liberadas por exocitose mediante ao estímulo, tá? E aí os eicosanoides, falou em eicosanoide, associem sempre, né, principalmente prostaglandina, a questão da inflamação. Numa resposta inflamatória o corpo produz, né, libera esses hormônios. Tromboxanos estão mais relacionados com a formação da coagulação sanguínea, leucotrienos. Eles, no geral, têm vários papéis, têm várias subclasses, subclasses, né, desses três que a gente fala tanto, mas no geral a atividade deles estão relacionadas com a inflamação, tá? O leucotrieno é aquele da resposta anafilática, uma resposta a algum alérgeno, né? Uma resposta alérgica. E eles não são armazenados, eles são produzidos só quando necessário, diferente do que a gente viu agora pouco. Eles não ficam em vesículas, eles são produzidos e liberados, e lembrando só do que a gente acabou de ver na aula anterior, que atuam de maneira parácrina, né? Atuam ali em células próximas. E essas prostaglandinas e tromboxanos, elas são produzidas na maioria dos tecidos, na maioria das células, né? Distribuída amplamente nos tecidos. E eles também atuam através de receptores específicos na membrana, e aqui, né, atuam de maneira parácrina. Só lembrando, são derivados de ácidos graxos poliinsaturados, que a gente aprendeu. A gente viu, né, esse processo, como é que ele é feito. Nossa, quanta informação, mas vamos lá. Os hormônios esteroides, a gente já sabe, eles são aqueles que possuem o núcleo esteroide, né? Principalmente os adrenocorticais e sexuais, sintetizados em vários tecidos.
Eles, por serem lipofílicos, né, são hidrofóbicos, não podem ficar andando livremente na corrente sanguínea, lembrem-se, né, senão eles têm aquela tendência a se juntar, então eles são carreados por proteínas circulantes do sangue. E aí eles se deslocam até a sua célula-alvo pela corrente sanguínea ligado por essas proteínas, que chegando lá na célula-alvo vai liberar o hormônio esteroide. Como ele é um hormônio nuclear, ele atravessa a membrana plasmática e vai atuar ou no citosol ou diretamente lá no núcleo, no DNA, alterando a expressão gênica e por aí vai. Os hormônios glicocorticoides, como o cortisol, eles atuam principalmente no metabolismo dos carboidratos. Ele está relacionado em momentos de estresse, é liberado em pacientes que estão em processos assim estressantes, por assim dizer. E mineralocorticoides, como a aldosterona, regulam a concentração de eletrólitos. Lembre-se, né, que esses eletrólitos eles são muito importantes na manutenção também do metabolismo. Falamos muito do cálcio na última aula, mas os outros também são essenciais de estarem em níveis, possuem seus níveis basais no sangue. E aí essa aldosterona é um hormônio que ela atua nessa manutenção e inclusive essa aldosterona também ela participa de um sistema para subir a pressão sanguínea quando ela cai. Quando a gente tem aquela baixa de pressão sanguínea, que a gente vista fica meio turva, assim, sabe? Ativa uma via, um sistema que se chama renina-angiotensina-aldosterona, e o produto final é essa aldosterona que ela vai atuar no aumento dessa pressão sanguínea. E os hormônios androgênios, como a testosterona, e os estrogênios, como o estradiol, são sintetizados nos testículos e ovários e afetam o desenvolvimento e comportamentos sexuais. Claro, várias outras funções reprodutivas e não reprodutivas também, tá? Alterações desses hormônios, eles afetam muitos processos fisiológicos, tanto que quando a gente está com algum problema de pele, está com muita espinha, sei lá, a mulher está com a menstruação desregulada, aí está afetando, né, o comportamento sexual, mas a gente tem uma série de efeitos através desses hormônios, né? Porque eles têm receptores na maioria das células do corpo, né? Problemas na produção ou no receptor de testosterona, por exemplo, pode trazer problemas para o paciente, como por exemplo o paciente XY, né? Que masculino, do sexo masculino, pode passar a não apresentar os efeitos secundários sexuais, né, que são os visíveis, barba, cabelo, a pele, enfim. Mas se na pele, se existe essa resposta que é visível, imagina o que não é, né, a resposta sistêmica. Aí entra a parte de imunidade, metabolismo e um monte de coisa, tá bom? Eu nem queria entrar muito porque a gente já falou deles, né? Mas só revendo. O hormônio vitamina D, ele é chamado assim usualmente, mas o nome do hormônio é o calcitriol, tá? A vitamina D a gente aprendeu na aula semana passada sobre as vitaminas, como é que ela é obtida, que pode ser através da alimentação ou através da exposição solar, né? E o hormônio em si é produzido no rim e no fígado a partir da vitamina D, que é o colecalciferol. Ixi, acho que é. O calcitriol atua juntamente com o hormônio paratireoide na homeostasia do cálcio. E aí, o efeito principal que a gente viu também, né,
da falta de vitamina D é o raquitismo, mas se está afetando o metabolismo do cálcio, vimos a importância do cálcio na manutenção do metabolismo, nas atividades intracelulares, nas vias de sinalização, então afeta, acho que o organismo como um todo, tá? Eu queria falar alguma coisa aqui que eu não tô conseguindo lembrar, mas acho que vai vir, daqui a pouco vem na mente. Os hormônios retinoides, também vimos, né, que é produzido a partir do beta-caroteno, regula o crescimento, a sobrevivência, a diferenciação celular, e esses dois são hormônios nucleares, e todos os tecidos são alvos dos retinoides. Nos adultos, os alvos mais significativos são a córnea, lembra que a gente viu, né, que dá problema ocular quando tem um déficit na presença desse hormônio, mas também a pele fica muito ressecada, enfim, afeta vários tecidos. Aqui tá falando, já até tava aqui. É colecalciferol. A minha mente tá, que eu já dei aula hoje pra vocês, né, por isso. Mas enfim. E aí, beta-caroteno, lembrando lá da vitamina A. Quem não lembrar, reassista a aula de vitaminas, tá? E aí, hormônios da tireoide, a gente não entra muito em metabolismo, em bioquímica, mas pra gente saber, porque eles também acabam afetando sim o metabolismo, são os hormônios T3 e T4 e são sintetizados a partir dessa proteína precursora tireoglobulina. São produzidos lá na tireoide. E aí, assim, a hipófise, ela libera TSH, que é o hormônio tireoide estimulante, e aí estimula a produção de T3 e T4, enfim. Quando necessária, a tiroxina ela é liberada por proteólise, ela quebra essa tireoglobulina e libera, então, a proteólise quebra, né? Lise, lembrem que é quebra, e libera, então, a tiroxina. Aqui só estavam falando, né, a maneira como é que é feito. Também agem por meio de receptores nucleares e estimulam, que eu comentei sim, o metabolismo energético, principalmente no fígado e no músculo. Ok. Eu fui falando rápido agora, né, no começo, porque a gente já falou bastante sobre esses hormônios, né, principalmente vitamina D, os eicosanoides e tudo mais, porque o foco em si é o todo. E aqui tá um resumo, né, mais ou menos, de como tudo, como é feita essa integração. Como, né, que, deixa eu pensar, a adrenalina, ela vai saber que ela precisa ser liberada, que ela vai precisar ser produzida e liberada para atuar no sistema, seja o sistema nervoso, seja o sistema do metabolismo, né, o metabolismo energético. Quem faz isso é o sistema nervoso central, que ele recebe informações vindo de muitos sensores externos e internos, como o perigo, o alimento ingerido, né, a fome. E falando aqui em metabolismo, principalmente, né, o alimento ingerido ou não, composição, a pressão sanguínea, alguns fatores externos de temperatura, enfim. E aí coordena a produção de sinais hormonais adequados pelos tecidos endócrinos. Aqui estão, né, as principais glândulas endócrinas, tá? Tireoide, pâncreas, glândula, até o tecido adiposo, os ovários, mas lembrando que, assim, em endocrinologia eles são os mais estudados, eu falei isso na última aula, mas existem outros órgãos que atuam através de sinalização endócrina, tá? Então,
vem um sinal sensorial do ambiente que afeta então o sistema nervoso central. E aí eu vou mostrar o hipotálamo, né? Que ele é o que vai disparar, é ele que percebe, né? Recebe esses sinais externos ou internos e de maneira bem simples, resumindo, ele vai liberar os sinais, né? Principalmente a adenohipófise, tá? O hipotálamo ele é separado em dois compartimentos, por assim dizer, que aí é a adenohipófise e neurohipófise. E aí, liberando esses fatores, né? A adenohipófise e a neurohipófise vai liberar vários hormônios, no caso da adenohipófise, e vários neurotransmissores para atuar no organismo. Deixa eu ver o que temos aqui. Ó, a adenohipófise então libera a corticotropina, tem vários hormônios, né, vários sinalizadores. Os alvos estão córtex suprarrenal, vai receber esse sinal e vai produzir cortisol, corticosterona, aldosterona, todos esses hormônios que a gente veio vendo, né? Que eu comentei, né, que eu tô falando hipófise aqui, é o hipotálamo, acho que eu falei hipófise, enfim. Aí a hipófise também vai liberar sinais, né, estimulando a tireoide a produzir T3 e T4 e todos esses hormônios que a gente acabou de ver, progesterona, estradiol, testosterona, e que vai ter os seus alvos finais e muitas vezes com uma certa amplificação do sinal, né? A gente viu, né, essa questão de amplificar os sinais. Certo? E aqui, ó, um parêntese, que os hormônios que a gente tanto fala, né, insulina, glucagon, eles não recebem um sinal neuronal, né? Eles recebem sinal através do nível de glicose no sangue. O pâncreas, no caso, que são as células da ilhotas do pâncreas. Então, de acordo com o nível de glicose do sangue, o pâncreas, entre aspas, percebe essa alteração e vai liberar ou insulina ou glucagon. E aí a somatostatina também, que é um outro hormônio, mas está ligado com o hormônio do crescimento, e aí não entra aqui pro curso de bioquímica, tá? E aqui do sistema nervoso central, adrenalina, que a gente já viu. Ok, e aí eu acabei confundindo sem querer, né, o hipotálamo, eu acho que eu falei hipófise aqui, mas o hipotálamo, essa pequena região do cérebro, é o centro de coordenação do sistema endócrino, tá? Ele recebe e integra as mensagens do sistema nervoso central, e aqui que eu falei, né, dois compartimentos, por assim dizer, de adenohipófise e neurohipófise. O hipotálamo produz hormônios reguladores que passam diretamente para a glândula hipófise próxima a ele, né? Ok, e aqui, né, tá bem pequenininho, mas dá pra ler que são estímulos de uma infecção, hemorragia, medo, dor, hipoglicemia, afeta também o sistema nervoso central, que aí vai ter essa cascata de reações, tá? Essa parte toda de sinais nervosos aferentes, ou eferentes, sistema nervoso central, parasimpático, simpático, vocês vão aprender tudo em fisiologia, uma disciplina muito legal, muito gostosa de estudar. Mas aqui, falando em bioquímica, né, a gente sabe, cada tecido, cada órgão, ele tem o seu papel, né, principal, mas fígado é o nosso querido amigo, trabalha pra caramba no nosso metabolismo, principalmente metabolismo energético. E a gente fala muito dele, né? Pâncreas, a veia porta
hepática que está aqui diretamente fazendo essa ligação com o fígado. Porque quando a gente ingere, seja carboidrato, lipídio ou proteínas, né? Lembrem-se das aulas das biomacromoléculas. Após eles serem absorvidos, eles passam das células do epitélio intestinal, vão para os capilares sanguíneos e são transportados para o fígado diretamente. Tem, né, um parêntese em relação aos triacilgliceróis, que em excesso eles vão pelo sistema linfático direto para o tecido, quando em excesso, para o tecido adiposo para ser armazenado, né, como estoque. E aí então esse fígado ele processa tudo, né, os ácidos graxos, carboidratos, né, glicose, proteínas da dieta, sintetiza e distribui os lipídios, ácidos graxos, os corpos cetônicos, a glicose para outros tecidos. E aqui essa veia porta, ela é uma via direta dos órgãos digestivos, né, que vem do intestino, direto para o fígado. Por isso esse órgão é o primeiro a ter acesso aos nutrientes. Também porque no fígado estão a grande maioria, né, das enzimas do metabolismo nesses papéis de degradar, de metabolizar esses nutrientes. O tipo e a quantidade de nutrientes fornecidos para o fígado variam com diversos fatores, incluindo a dieta e o intervalo entre as refeições. O que eu quis dizer com isso? Que o fígado ele é altamente flexível, ele tem uma flexibilidade metabólica muito alta. As enzimas dele são renovadas muito mais rápidas do que as enzimas de qualquer outro órgão. Por exemplo, eu estou seguindo aqui uma dieta como só carboidrato. As enzimas que o meu fígado mais vai prevalecer nesse meu período, né, nesse meu momento da minha vida, vai ser enzimas voltadas para o metabolismo da glicose, dos carboidratos, tá? E se de repente eu começo a comer só proteína, mudo minha dieta, o fígado ele tem uma capacidade de renovação mais rápida, uma capacidade de renovação enzimática mais rápida. É isso que quer dizer que ele tem uma notável flexibilidade metabólica. Para alguns indivíduos isso é mais rápido, né? Essa adaptação, essa flexibilidade. Para outros já demora mais. Enfim, mas de qualquer forma, o fígado ele é mais rápido nessa renovação enzimática do que qualquer outro tecido. Tá? Aí, gente, vamos olhar agora para ele, para o fígado. Deixa eu esqueci de falar alguma coisa aqui. Não vou entrar em detalhe em todos os outros porque a gente já viu para o curso de bioquímica, né, a importância. Então, falando do fígado, aqui está uma célula, um hepatócito, uma célula do fígado. Como que ele atua, né? Quando a gente consome carboidrato, uma dieta rica em carboidrato, o transportador de glicose dos hepatócitos é o GLUT2. Isso, gente, é um detalhe que não deu pra gente aprofundar tanto, mas acho que eu trouxe só pra gente saber aqui, ó, que nosso organismo ele sintetiza 12 transportadores de glicose diferentes, tá? Isso é importante em questão de afinidade, que no caso aqui dos hepatócitos, ele permite, esse GLUT2, permite uma difusão passiva e rápida da glicose, de forma que a concentração do açúcar em um hepatócito é igual à do sangue, mantém ali os mesmos níveis. Lembrando que o hepatócito ele tem esse papel crucial, fundamental na manutenção da glicemia, né, dos níveis glicêmicos. A glicose que entra nos hepatócitos, ela é fosforilada pela hexoquinase 4, ou também chamada de glicoquinase.
tem um km para a glicose muito mais alto quando comparado com os das isoenzimas hexoquinases em outros tecidos, né, em células de outros órgãos, outros tecidos. E aí é isso que eu comecei falando, que a gente não conseguiu entrar muito na questão de cinética de reação, né, cinética enzimática, mas para vocês saberem, porque é algo importante de se saber, na última aula a gente falou da questão de afinidade, né, do ligante com seu receptor, e as enzimas, elas nada mais, nada menos atuam com um substrato, né? O glúten, ele é um transportador, mas ele precisa ter uma afinidade também com a molécula que ele vai transportar. E aí existe esse Km, que é uma constante, né, de Michaelis-Menten, é definida como a concentração de substrato necessária para que metade da velocidade máxima da reação seja atingida. Não se assustem, o que precisa saber é que quanto menor o Km, maior é a afinidade seja da enzima ou do transportador, né, ao seu substrato. O que isso está querendo dizer? Que eu preciso de pouquinho substrato, no caso aqui glicose, pouquinha glicose já consegue ativar a enzima hexoquinase, no caso, que fosforila a glicose, tá? Hexoquinases que tem um Km bem baixinho, que quer dizer que tem mais afinidade para a glicose, são daqueles tecidos que usam quase que exclusivamente ou exclusivamente a glicose como fonte de energia. E isso é uma forma, gente, anota tudo isso que eu tô falando, porque não tá em nenhum slide e isso é muito importante. Isso é uma forma de, ok, o hepatócito botou glicose no nosso sangue porque a gente está precisando, mas se o meu músculo pega essa glicose, sendo que o cérebro ele usa quase que exclusivamente a glicose como fonte de energia, ou as hemácias, né? As hemácias usam só a glicose como fonte de energia, só a glicose. E aí por isso que esses tecidos possuem dentro deles, né, a enzima hexoquinase com um Km mais baixo, por isso que tem o que a gente chama de isoenzimas, que são as mesmas enzimas, né, da mesma classe, mesma atividade, catalisa a mesma reação, porém muda conforme a concentração do substrato. Eu tenho pouquinha glicose, então a enzima que tem um Km mais baixo precisa de pouquinho e já faz a reação, enquanto outras enzimas com um Km mais alto, elas precisam de muito substrato para reconhecer, falar, nossa, quanta glicose aqui, preciso fazer reação, tá? É mais ou menos isso que essa constante, esse Km, diz. Então, quanto maior o Km, menor é a afinidade da enzima com seu substrato. E nessa tabelinha aqui, traz como K, daqui tá um T, né? KT, mas é um equivalente a um KM, tá? Tem a ver, totalmente relacionado com a afinidade, tá? Que a gente tá falando aqui do transportador de glicose. Voltando aqui, então. Então, o açúcar, quando a gente consome os carboidratos, o fígado, ele vai fosforilar, né, através da glicoquinase. Porém, se o sangue, nosso organismo, estiver precisando de glicose, ele consegue desfosforilar, só ele tem essa fosfatase que desfosforila a glicose 6-fosfato e daí essa glicose ela sai para a corrente sanguínea para suprir o tecido que está precisando dela. Se o nosso fígado está com muita glicose, tá? A gente consumiu glicose além da conta, ele vai armazenar na forma de glicogênio. A gente só está revendo, é porque eu comentei no início da aula que a gente ia contar uma história de tudo que a gente aprendeu ao longo da disciplina,
mas de maneira mais resumida, né? Sem ser etapa por etapa, enzima por enzima. Mas glicose em excesso, o fígado vai fazer o seu estoque ali de glicogênio. Ele mantém um estoque de glicogênio. Se ele estiver precisando de energia, ele vai oxidar, né? Vai entrar para glicólise. Essa glicose vai continuar na via glicolítica para produzir o piruvato, né? E esse piruvato então entra na matriz mitocondrial, é convertido em acetil-CoA. Esse acetil-CoA, a célula está precisando de energia, vai para o ciclo de Krebs e depois para a cadeia respiratória, fazer a fosforilação oxidativa para produzir ATP. Um parêntese aqui que eu acho que mais para frente ia falar, mas eu lembrei agora, é que o fígado, ele não usa muito essa via glicolítica para energia. Ele prefere usar os ácidos graxos, uma questão mais bioquímica e está diretamente relacionado com o fato de que o hepatócito ele faz mais a manutenção da glicemia, ele produz precursores, moléculas que vão compor outras vias que são feitas a partir de carboidratos, né? Que aí aqui continuando esse raciocínio, o fígado ele vai fazer esse acetil-CoA, ele pode produzir colesterol, né, moléculas lipídicas como o colesterol ou os ácidos graxos, bem como esterificar, né, como triacilgliceróis, ou então produzir fosfolipídios, que são aqueles fosfolipídios de membrana. Esses triacilgliceróis produzidos, fosfolipídios, juntamente com o colesterol, quando eles precisam ir para outros tecidos, eu acho que eu vou falar tudo isso no próximo quando eu falar de lipídios, mas é que eu lembrei e vou falar. Na forma de lipoproteínas, lembrem-se das lipoproteínas, tá? A forma de carreamento no sangue, VLDL, HDL, LDL, enfim. Além de que essa glicose aqui no fígado, olha como o fígado trabalha, né? Ela pode ir lá para a via das pentoses fosfato para produzir ribose, que vão compor os nucleotídeos, né? Dos ácidos nucleicos ou outros nucleotídeos de algumas moléculas que possuem nucleotídeos. E também produzir o NADPH, que é muito importante. Lembre-se das vias de biossíntese, da importância desse NADPH, tá? Então essas são as vias metabólicas da glicose, mas aqui especificamente a glicose 6-fosfato, que o fígado é capaz de fazer. Maravilha! Aqui eu trouxe, como eu falei do transportador de glicose, eu trouxe essa tabelinha para a gente ver que existem 12 isoenzimas, no caso isoproteínas transportadoras, cada uma em um tecido. Cada um tem o seu KM ou seu equivalente KT. Deixa eu ver um detalhe aqui importante. O GLUT4, que está presente no músculo, gordura e coração. Ele precisa da insulina para... Aqui, ó. Por isso que eu coloquei essa imagem. Precisa da insulina para poder externalizar o glúteo aqui na membrana plasmática e essa glicose poder entrar, tá? A gente pensa, puxa, mas tem tantos transportadores, como que a falta da insulina afeta um transportador e causa a problemática toda, né, do paciente diabético? Pois é, mas pensa na quantidade de músculo que a gente tem, né? Músculo estriado, liso, enfim, os adipócitos, né? E o nosso coração, como eles compõem, eles são responsáveis ali, né? De também abaixar a glicemia ao captar essa glicose que está na corrente sanguínea. E eles precisam dessa insulina
para externalizar os GLUTs, os transportadores de glicose, perdão, que estão aqui armazenados em vesículas, tá vendo? Isso aqui é uma célula, tá? Faz de conta que é uma célula muscular que tem receptor GLUT4. Quando a insulina se liga, dispara uma cascata de reações intracelular, é uma proteína que não é um receptor tirosina quinase, que vai então ativar essa externalização dos transportadores aqui para a membrana, tá? Ok. Os aminoácidos, a gente viu, né, o seu metabolismo. Quando a gente consome essas proteínas, elas vão ser absorvidas como aminoácidos, né, vão ser quebradas por proteases no nosso sistema digestivo. E aqui no fígado, ele pode mover esses aminoácidos para sintetizar proteínas. E essas proteínas, a gente viu, tem proteína em todo o compartimento celular, todos os tecidos e órgãos, enfim. Esses aminoácidos podem, então, ser utilizados para produzir proteínas que vão para os tecidos. Também aminoácidos podem participar na biossíntese de moléculas que possuem grupamento amina, como os nucleotídeos, alguns hormônios e as porfirinas. Ou então, esses aminoácidos podem ser utilizados para produzir energia. Eu estou tentando enxergar aqui. Para produzir energia, e no caso aqui, ele pode sofrer uma desaminação ou transaminação, e o grupamento amino vai para o ciclo da ureia para ser excretado na forma de ureia, né? Esse piruvato aqui sendo formado pode ir para a gliconeogênese, produzir glicose, né, na necessidade, caso a glicemia esteja baixa. Então, o hepatócito pode pegar os aminoácidos, a parte, né, alfa-cetoácido, e produzir glicose. Esse piruvato pode também ir para ser oxidado e ser transformado em acetil-CoA, entrar no ciclo do ácido cítrico e fosforilação oxidativa para produzir ATP. Ou então, esse acetil-CoA também pode ser precursor para produzir os ácidos graxos, os lipídios. A gente aprendeu na aula de biossíntese de ácidos graxos, né, a partir do acetil-CoA. Algumas moléculas intermediárias aqui do ciclo do ácido cítrico também pode ir para a gliconeogênese, para produzir glicose, para fornecer glicose para o organismo, essa manutenção na glicemia. E que mais? E bem como, né, havendo a necessidade, a alanina ela é um transportador de grupamento de aminoácidos, né, por assim dizer, na corrente sanguínea vindo do músculo, é um exemplo. A gente tem aquela glutamina também, voltem para a aula de aminoácidos para recordar, que também sofre aqui uma desaminação ou uma transaminação. No caso da alanina, ela desaminada é o piruvato que pode seguir para essas vias que a gente viu. Então, os aminoácidos podem chegar no fígado, né? Eles podem seguir para várias vias metabólicas. Falei meio rápido aqui, mas é bom a gente anotar, pausa o vídeo, entende direitinho o que está acontecendo, tá bom? Os lipídios. Os ácidos graxos, componentes dos lipídios que chegam aos hepatócitos, também têm vários destinos, né? O hepatócito está aí atuando como um centro de distribuição do organismo. Os lipídios, então, podem ir para a biossíntese, ser formados lipídios no próprio fígado, seja fosfolipídio,
os colesteróis aqui, né? O que mais? Pode ir para beta-oxidação, e aí eu comentei, o fígado ele tem uma preferência de obter energia através da beta-oxidação dos ácidos graxos. Produzir aqui o acetil-CoA, entra para o ciclo do ácido cítrico e fosforilação oxidativa para a produção de ATP. Esse acetil-CoA, a mesma coisa, né? A gente acabou de ver aqui, pode ir para vias que produzem colesterol. E esses colesteróis, eles são também moléculas precursoras para a produção dos sais biliares. Então, lembra que eu falei que os sais biliares, eles são produzidos no fígado e são armazenados na bile? Pois bem, é aqui no hepastócito que isso é feito, né? A bile armazena os sais biliares, e quando a gente se alimenta de uma dieta rica em lipídios, eles são liberados para emulsificar, né? Quebrar em diacilglicerol, monacilglicerol, por aí vai. Colesterol também, que é precursor para os hormônios esteroides que a gente viu no começo da aula. O que mais? Quando a gente está com a glicose baixa, a gente pode utilizar esses ácidos graxos para fornecer energia na forma de corpos cetônicos para aqueles órgãos que utilizam preferencialmente a glicose, mas porém conseguem se adaptar à utilização de corpos cetônicos, porque não conseguem usar os ácidos graxos, por assim dizer. Por exemplo, o cérebro, né? O cérebro é um órgão, um tecido capaz de se adaptar ele, na falta de glicose, ou a glicose está escassa, ele consegue obter energia a partir dos corpos cetônicos. E quem faz isso? O fígado, que produz corpos cetônicos. O fígado não é capaz de obter energia a partir dos corpos cetônicos, ele só é capaz de produzir essas moléculas, que é o acetacetato, beta-hidroxibutirato e acetona. Tá? Ele não consegue. Ele não tem uma enzima, que é uma transferase, que faz esses corpos cetônicos serem convertidos, porque passa por uma cascata de reação, ser convertido em acetil-CoA para entrar no ciclo do ácido cítrico e girar, né, aqui para ir para a fosforilação. Lipoproteínas plasmáticas que eu comentei, né, que é aquela HDL, LDL, o VLDL. Esses ácidos graxos circulam no sangue através ou dessas lipoproteínas, ou quando estão livres, né, ácidos graxos livres, estão ligados à proteína albumina. Agora, parando um pouco de falar do fígado, que ele é bem importante, mas outros também atuam no metabolismo, tá? O tecido adiposo, a atuação dele no metabolismo principal é de armazenamento, né, de combustível. E aí o tecido adiposo ele tem dois, o tecido adiposo branco e o tecido adiposo marrom. Não coloquei TAM, é tecido adiposo marrom. O tecido adiposo branco, ó, adipócito branco, ele tem essa carinha aqui, né? Lembra daquela gotícula de gordura onde ficam os triacilgliceróis aqui, presos pelas perilipinas, enfim. Tem essa característica de manter uma gotícula grandona de gordura dentro do adipócito, isso é o adipócito branco, tá? Esmagando aqui as mitocôndrias e o núcleo. Enquanto que o adipócito marrom, ele já tem várias mitocôndrias, olha aqui quantas mitocôndrias, e as gotículas são menores e em maior número, tá? O tecido adiposo branco, ele tem esse papel principal de armazenamento de energia, né, na forma de triacilglicerol. Claro, ele também tem aquela questão de proteção térmica, todas aquelas funções que a gente viu. E além disso,
Ele também atua como um órgão endócrino, produzindo e liberando hormônios que sinalizam o estado das reservas de energia e coordena o metabolismo das gorduras e dos carboidratos em todo o corpo. Ele libera, né, esse adipócito branco, dois hormônios sinalizadores, dois não, libera muitos na verdade, mas os mais falados é a adiponectina e a leptina. Estão envolvidos com a resposta até de saciedade, tá? Mas isso é um tema longo para outra aula, mas só para saber da importância também como um órgão endócrino, tá? Ele responde à presença de glicose, tem várias sinalizações aí envolvidas. E aí, o tecido adiposo marrom, ele está relacionado com a termogênese. O que é termogênese? Formação de calor. Lembra que lá na aula de fosforilação oxidativa a gente aprendeu isso lá na cadeia respiratória, voltem lá se vocês não lembrem. Mas eu falei da uma proteína desacopladora, que é a UCP. Essa proteína, Uncoupled Protein, ela desacopla o giro da ATP sintase lá na fosforilação oxidativa. Na hora que passa, né, faz aquela... os prótons saem da matriz mitocondrial e na hora de voltar pela aquela força próton-motriz, em vez de voltar através da ATP sintase para produzir ATP, essa proteína desacopla e, em vez de produzir ATP, ela produz calor, tá? Essa termogenina é a proteína que faz, que codifica a termogenina, que faz esse aumento na temperatura, beleza? Que faz esse desacoplamento. Essas imagens aqui mostrando o tecido adiposo marrom em crianças. Ele está ligado com a produção de calor. Pode ver que ele está aqui mantendo, né, em temperaturas saudáveis, homeostáticas, né, os órgãos vitais. As crianças recém-nascidas têm mais por uma questão de proteção mesmo, mas os adultos também têm em alguns lugares do corpo, tá? E aí, gente, falando do músculo, saímos do tecido adiposo, agora falando do tecido muscular. O músculo precisa de ATP, ponto. Ele precisa de ATP para fazer a contração. E essa energia para fazer a contração vem do ATP. E aí a gente tem os tipos de músculo, né? O músculo de contração lenta, também chamado de músculo vermelho, ele tem esse nome porque tem mais mitocôndria, ele é mais irrigado, necessita prevalentemente da presença do oxigênio. Um exemplo, né, o nosso coração. E um detalhe, né, que o músculo de contração lenta, ele, por possuir mais mitocôndrias, aqui está uma micrografia eletrônica do músculo cardíaco. Esse monte de mitocôndria aqui é porque esse tecido muscular só obtém energia de maneira aeróbia. Não coloquei aqui, mas anotem isso, tá? Precisa da presença de oxigênio, não tem aquela produção anaeróbia de energia, tá? Por isso que uma isquemia, né, uma falta de oxigênio, mesmo que por pouco tempo, causa o infarto. O infarto nada mais é que uma morte tecidual, tá? Que mais? Diferente do músculo de contração rápida, ou músculo branco,
que ele vai depender muito do quão rápido ele é de acordo com o indivíduo, né? Ele é, como é que se diz, treinável, né? E aí, quanto a essa resposta de contração, ele consegue obter energia, né, produzir ATP na glicose anaeróbia, produzir lactato. E aí entra aquela questão do ciclo de Cori, né? Lembra que o músculo em contração vigorosa muito forte, o oxigênio ele não consegue chegar muito rápido, né, a tempo. E aí a glicólise, ela em vez de se tornar a glicose virar piruvato, se transforma em lactato. E aí esse lactato vai pro fígado para produzir de novo glicose através da gliconeogênese, para essa glicose voltar para o músculo para repor o estoque de glicogênio. É aquele período que o músculo fadigou e a pessoa está até ofegante, que é para ter essa... Quando a gente tem um disparo, né? Uma força de contração mais vigorosa. Por isso que a gente, quando está na musculação, tá lá contando as repetições, aí chega num dado momento, não aguenta mais, não vai mais, porque tá faltando oxigênio, a lactato está muito alto, precisa repor o estoque de glicogênio aqui, e aí ocorre esse ciclo de Cori. Já caiu na prova, né, gente? Então, e aí o músculo pode usar os ácidos graxos como energia, né? Corpos cetônicos ou glicose. E aí eu coloquei aqui o glicogênio muscular, explosão de atividade intensa produz o lactato anaerobiamente. E isso tudo tem a ver também com o tempo. Às vezes quando você está em uma atividade aeróbica, que eles falam, é porque você foi ali consumindo energia, acabou durante um tempo, não sei em horas assim, sei lá, 4 horas, 3 horas, numa atividade aeróbica, que geralmente é uma corridinha, uma caminhada, que é aeróbia porque o oxigênio está conseguindo chegar. Acabou o glicogênio, começa a recrutar os ácidos graxos lá do tecido adiposo, faz a beta-oxidação, continua ali. Mas existe uma outra fonte que é menos falada, fonte de energia, que é a partir da fosfocreatina. A fosfocreatina, ela nada mais é, de maneira bem simplificada, tá, gente? Que uma maneira de você fazer uma reserva de ATP, você fornecer ATP para a célula no momento que ela ali tá precisando. Então, se você tá ali numa atividade mais intensa, você acaba que consome muito ATP rápido ao mesmo tempo. A fosfocreatina, ela tá ali porque quando você consome o ATP, você hidrolisa e forma ADP. Então fica um monte de ADP disponível. A fosfocreatina fornece grupamento fosfato para esse ADP e pronto, temos ATP de novo. A creatina, ela é liberada, ela volta para a mitocôndria, tem toda uma cascata de reação aqui que ocorre, tá? Mas falando de maneira bem simples, a fosfocreatina, ela fornece grupamento fosfato para o ADP que acabou de ser formado pela hidrólise de ATP em alguma atividade intensa, e aí esse ADP se transforma em ATP, né, com o fosfato vindo da fosfocreatina, e a creatina então ela volta lá para a mitocôndria como se fosse lá para pegar mais fosfato para voltar para o citosol, aqui a fosfocreatina. E aí tem atividade intensa, opa, toma aqui meu fosfato para você se tornar ATP de volta, eu vou voltar lá para a mitocôndria. Enfim, é uma outra fonte de energia que ela é pouco falada, porque ela dura muito pouco, ela dura segundos, assim. Mas é por isso que muitos atletas, e nem só atletas, algumas pessoas consomem a creatina, é um suplemento, porque
o próprio coração consegue obter energia vinda da fosfocreatina. E aí, muitos médicos, não só os nutricionistas para os atletas, mas outros pacientes também estão tomando creatina para fornecer energia, tá? Rápida ali, manter os níveis de ATP saudáveis, tá? De maneira bem resumida, gente, só pra gente saber. E aqui o cérebro, que é o último órgão que a gente vai ver, ele usa energia para transmissão de impulsos elétricos. Ok. Os neurônios do cérebro dos mamíferos adultos normalmente usam somente a glicose como combustível. Isso a gente vem falando, né? Porém, conforme necessidade, eles podem usar o beta-hidroxibutirato, que é um daqueles corpos cetônicos, né? Formado lá no fígado a partir dos ácidos graxos, né? A partir do acetil-CoA. Então, para gerar essa energia. Isso, geralmente, então, na ausência dessa glicose, utilizo esses corpos cetônicos. O que tá aqui? Bom, e aí, gente, uma queda significativa da glicose sanguínea abaixo de um nível crítico, mesmo que por um período curto de tempo, pode resultar em mudanças graves e às vezes irreversíveis na função cerebral. Então a gente mantém de qualquer forma aqueles níveis basais de glicose, nossa glicemia. Lembrem-se daquele intervalo de glicemia que deve se manter. O cérebro, ele pode se adaptar a usar os corpos cetônicos, mas as atividades dele, né, é tão intensa que ele continua usando a glicose basal, né, que o nosso fígado mantém, né, que ela faz aquela manutenção da glicemia, tá? Beleza. E eu ia falar, né, queria falar do sangue também, né? O sangue como aí, tratando como um órgão, ele transporta oxigênio, metabólitos e hormônios. E aí o sangue, quase metade do volume dele é composta por 3 tipos de célula. Eritrócitos, né, as hemácias, que principalmente transportam oxigênio e CO2. Os leucócitos, que são as células brancas, que incluem os linfócitos, estão envolvidos com o sistema imune, nosso sistema imunológico, e as plaquetas, que estão envolvidas com a coagulação sanguínea, tá? Quase metade do nosso sangue é composto por essas células. E aí a parte líquida, quando a gente centrifuga o sangue, fica a parte líquida, né, que a gente chama de plasma sanguíneo. 90% desse plasma é água e 10% deles são solutos, proteínas, as lipoproteínas, nutrientes, metabólitos, produtos de excreção, íons inorgânicos, né, como o sódio, potássio, magnésio, hormônios, tudo ali em suspensão ou dissolvidos, tá? Os metabólitos orgânicos pode ser, né, a glicose, os aminoácidos, o lactato, piruvato, os corpos cetônicos, eles circulam no nosso sangue. E as proteínas plasmáticas, que mais tem disparada é a albumina, tá? Mas a gente tem, né, as lipoproteínas VLDL, LDL, HDL. As imunoglobulinas também tem muitas, que são os anticorpos, tá? Tem centenas de tipos. E outras proteínas, tá? Aqui proteínas envolvidas até com
resposta de coagulação, tá? Ah, transferrina. E tem outras proteínas de especialidade. Tem muitas, né? Transferrina que transporta o ferro. Maravilha. Os íons e os solutos de baixa massa molecular, eles não são fixos. Eles não são fixos, eles são renovados constantemente. A gente consome, né? Sódio, cálcio, potássio, os principais, e eles passam por uma metabolização, são excretados, mas se mantêm sempre constantes, tá? É isso que eu quis dizer aqui nessa parte aqui embaixo. E aí, a manutenção da concentração normal da glicose no sangue é uma prioridade do organismo. E ponto. Aqui está uma escala, né, dos níveis glicêmicos. A variação normal aqui o livro trouxe entre 60 e 90, mas já comentamos, já discutimos isso, que isso varia. Tem médico que já considera entre 70 e 100. Acima de 100 já é um paciente diabético, enfim. Mas foi abaixando disso, 60, 50, já começam alguns sinais de hipoglicemia, né? Como sudorese, tremor. Aqui, óbvio, já vai ter liberação do glucagon, adrenalina, cortisol. Só que quando essa glicemia ela baixa mais ainda, aí entra aqueles efeitos fisiológicos mais severos, mais sérios, como letargia, convulsão, coma. E aí, se continuar, o dano encefálico permanente leva à morte, tá? Por isso que é muito importante manter, por isso que o fígado se mata lá para manter a glicemia num nível homeostático, tá? Maravilha, então. Agora, a gente vai olhar para os estados do metabolismo principais em bioquímica, que é um estado alimentado, um estado em jejum ou de jejum prolongado, que alguns livros chamam de inanição. Jejum aqui por volta de 8 horas de jejum, 12, tá? Por aí. 8 horas, vamos considerar 8 horas de jejum. E aí depois o jejum prolongado já dias sem se alimentar, tá? Vamos ver como que é feita essa integração metabólica. No estado alimentado, a insulina ela se opõe a níveis altos de glicose no sangue. Então, glicose entrou no sangue através da alimentação, o pâncreas detecta e libera insulina. Aqui para os tecidos onde precisa dela, né, para internalizar a glicose. E aí o fígado, então, com a presença dessa glicose, né, no estado alimentado, pode fazer a glicólise para produzir ATP, tudo que a gente viu, né? Mas olhando de novo no para o estado alimentado, para a gente poder saber diferenciar o que está acontecendo em cada momento. Como tem glicose, eu posso armazenar na forma de glicogênio. O excesso de glicose, lembrem-se, leva a uma produção de triacilglicerol, de ácidos graxos, né, a biossíntese que a gente viu. E a insulina, ela sinaliza, né, para a produção das lipoproteínas, porque aumenta, né, essa produção dos triacilgliceróis, e aí eles vão para a corrente sanguínea e vão ser armazenados no tecido adiposo. No cérebro, o cérebro usa principalmente a glicose como energia, pode produzir ATP. Que mais aqui? Quando a gente ingere aminoácidos, né, um alimento rico em proteínas, esses aminoácidos são transaminados ou desaminados.
ou podem ir para a síntese de proteínas. Quando em excesso, esses aminoácidos também produzem ácidos graxos. Lembrem-se da aula de biossíntese de ácidos graxos. Gordura em excesso vai direto para o sistema linfático, então não nem chega a passar na veia porta, aí para o fígado. Tá em excesso, vai direto para o tecido adiposo para ser armazenado na forma de energia. Ou então pode ir, né? Os ácidos graxos serem utilizados aqui no músculo para a produção de energia. Efeitos da insulina, tá aqui uma tabelinha com um resumo, né? A insulina aumenta a captação da glicose no músculo, tecido adiposo, no tecido cardíaco, aumentando o transportador de GLUT4, aumenta a captação da glicose no fígado, aumentando, né, a expressão da enzima glicoquinase, aumenta a síntese de glicogênio, a gente viu aqui, diminui a degradação do glicogênio, aumenta a glicólise, né, a via glicolítica e a produção de acetil-CoA, aumenta a síntese de ácidos graxos, a síntese de triacilglicerol. Aqui não está mostrando, mas um detalhe também importante da insulina é que ela também sinaliza lá nos ribossomos para síntese proteica, havendo a necessidade, havendo o estímulo, tá? Beleza. Esse é o estado alimentado, que é o que a gente mais conhece, mais estudou, acredito eu. Ops. Então, as células beta-pancreáticas secretam insulina em resposta a alterações na glicose sanguínea. A glicose sanguínea, então, quando ela chega nessa célula beta-pancreática, aqui é a célula beta-pancreática, o transportador de glicose GLUT transporta para dentro. Aqui a hexoquinase já vem fosforila em glicose 6-fosfato. Na glicólise, ela entra para a glicólise e isso aumenta a concentração de ATP. A gente aqui está vendo a sinalização para liberar essa insulina, como é que ela é liberada. O aumento dessa concentração de ATP fecha canais de potássio. Esse fechamento desse canal de potássio causa uma despolarização na membrana. Lembra? Um íon, né? Então as cargas vão ser alteradas. Essas alterações de carga aqui causam essa despolarização que abre canais de cálcio. Concentração de cálcio aumentou aqui dentro da célula, seja o cálcio vindo do retículo endoplasmático ou lá de fora da célula. E essa concentração alta de cálcio que vai externalizar esses grânulos, né, essas vesículas contendo grânulos de insulina, vai externalizando aqui e sendo liberados na corrente sanguínea, tá? É assim que a célula beta-pancreática ela atua. A gente na diabetes tipo 2, o indivíduo ele não produz, ele produz a glicose, perdão, a insulina, mas o indivíduo, os receptores de insulina adquirem uma, como é que se diz, resistência, né? Ficam resistentes à insulina. Alguns fármacos utilizados para diabetes, e aí no caso de diabetes tipo 2 ou 1, depende muito da situação do paciente. Os fármacos atuam bloqueando esse canal de potássio. E aí, bloqueando esse canal, causa despolarização, aumenta a concentração de cálcio e libera a insulina, tá? Isso no caso do paciente de diabetes tipo 2, tá? Perdão, eu falei tipo 1, mas é só no paciente de diabetes tipo 2. O paciente com diabetes tipo 1, ele tem que injetar a insulina nele, tá? Porque as células beta-pancreáticas deles são destruídas por uma resposta autoimune, o próprio organismo destrói, tá? Ok.
E aí, no estado de jejum, quem começa a atuar é o glucagon. Ele opõe-se a níveis baixos de glicose sanguínea. Então, glicose ficou baixa, vem o glucagon, que aumenta a degradação de glicogênio. Então, glicogênio aqui, ó, a seta está indicando que ele está se transformando em glicose 6-fosfato, né? Que daí pode virar glicose e ir para onde está precisando. E aí, o glucagon, ele reduz a síntese de glicogênio, porque não é mais para ficar armazenado, eu estou precisando dela agora, preciso dessa glicose. Então, o glicogênio está quebrando, não tem por que eu sintetizar. Diminui a glicólise no fígado, porque aqui o fígado está usando as enzimas da via glicolítica para produzir glicose através da gliconeogênese. E aí, claro, ao aumento da gliconeogênese, vejam certinho aqui o sentido da setinha, tudo que o glucagon está causando aqui no hepatócito, no fígado. Ele faz também uma mobilização dos ácidos graxos no tecido adiposo, porque está precisando de energia, a glicose está baixa, então vamos mobilizar. E também produz, né, os corpos cetônicos para fornecer energia para os órgãos que conseguem obter energia através dos corpos cetônicos. Beleza. Isso é no jejum, após algumas horas sem alimento, 8 horas de jejum, tá? Fica um fígado glicogênico, que ele está produzindo aqui glicose, parece que está tudo fluindo, né, para a produção de glicose, para produzir energia. E aí depois ele tem, né, a parte que produz os corpos cetônicos também, em uma menor proporção, mas já está produzindo. Ok. Quando o indivíduo está em um jejum prolongado, e aí, deixa eu ver se só não esqueci de falar nada, se eu lembrar depois eu mando para vocês, que eu falei meio rápido. Aí a situação fica mais severa, né? E se entrar em algum estado de inanição, que é aquele estado que o indivíduo começa a degradar seus músculos, seus próprios tecidos para gerar energia e fazer a manutenção, aí é quando tá semanas sem comer, né? Dias sem se alimentar. E aí tem tudo que a gente viu no jejum, mas de uma forma mais acentuada. A degradação proteica gera aminoácidos glicogênicos, né? Lembrem-se que os aminoácidos podem ir para a via glicolítica, para gliconeogênese, perdão. Há um aumento da ureia, porque está degradando aqui os aminoácidos vindo das proteínas dos músculos, e aí esse grupamento amino vai para aquele ciclo da ureia para ser excretado, e aí o rim excreta, né, na forma de urina. Esses aminoácidos então podem vir aqui para o ciclo de Krebs para entrar para a gliconeogênese, principalmente o intermediário do ciclo do ácido cítrico, o oxalacetato, ele é desviado aqui para a gliconeogênese para formar a glicose. E essa glicose, então, ela vai ser exportada para o cérebro através da corrente sanguínea e, claro, fazendo sempre a manutenção ali os níveis glicêmicos. Os ácidos graxos que vieram, né, do tecido adiposo, eles são oxidados como combustível, produzindo acetil-CoA. Esses ácidos graxos vão produzindo acetil-CoA. Esse acetil-CoA tem um aumento muito acentuado. Ele não vai entrar aqui no ciclo do ácido cítrico, porque a falta desse oxalacetato aqui impede a entrada da acetil-CoA. E aí o acetil-CoA se acumula, tá? O oxalacetato, ele tá aqui sendo utilizado na gliconeogênese, tá? Então,
houve um aumento bem acentuado de acetil-CoA, é o momento que ocorre então a síntese dos corpos cetônicos. A partir desse acetil-CoA, isso o fígado produz, faz essa síntese de corpos cetônicos e aí vão através da corrente sanguínea para o cérebro, que usa como combustível. E tá tudo, né, energia indo principalmente para o cérebro para manter ali o sistema nervoso ativo, principalmente. É uma situação aqui onde não está havendo um gasto energético, o indivíduo não está... pode até ser que esteja, mas o foco não é nem mandar a energia para o músculo, é mais para manter a energia para as necessidades básicas de manutenção de vida, né, para sobreviver, certo? O excesso de corpos cetônicos também acaba sendo excretado aqui na urina pelos rins. E aí o tempo de sobrevivência desse indivíduo que está sem comer vai depender do depósito de triacilglicerol, né, do depósito aqui no tecido adiposo dele. Dependendo do indivíduo, no livro estava falando, né, um indivíduo saudável, ele tem estoque para 1 mês até 2 meses de energia, enquanto que indivíduos já mais obesos, eles possuem mais estoque para fornecer essa energia aqui. Só que tem aqueles casos, né, de inanição severa, os casos de fome extrema, a gente vê aquelas imagens que são bem tristes de olhar, que você vê o indivíduo, criança ou não, tá só a pelinha, parece, sabe? E já tá um estado assim de jejum prolongado que foi degradando os tecidos, principalmente muscular, o gorduroso, né, os adipócitos, tecido adiposo, para manter vivo, para manter-se vivo. E dependendo do tempo, conforme mais for continuando isso, vai perdendo a função cardíaca, função hepática e renal e pode levar à morte. Aqui está dizendo, né, terminando as reservas de triacilgliceróis, né, dos ácidos graxos, começa uma proteólise dos músculos, né, mais severas, que o organismo ele sabe quais são os aminoácidos essenciais e não essenciais que tem que ser adquirida pela dieta ou que o organismo sabe sintetizar. Então ele começa por aqueles que ele sabe sintetizar. Quando chega no estado que não, vamos degradar tudo que eu preciso me manter aqui, aí é uma proteólise mais severa, mais intensa, certo? Esse gráfico aqui tá mostrando as concentrações plasmáticas de ácidos graxos, glicose e corpos cetônicos, mas também aqui tem os ácidos, isso mesmo, perdão. Durante 6 semanas de jejum, mais de 1 mês aí. Então a gente vê que a glicose em azul ela vai caindo, mas ela chega num momento que ela para, né? Aqui, ó, dias de jejum, 10, 20, 30. 1 mês aqui. E quem prevalece é o corpo cetônico beta-hidroxibutirato, tá? Lembrem-se, né, que o acetoacetato também é um corpo cetônico, também pode fornecer energia, mas o que mais fornece mesmo, o que prevalece é o beta-hidroxibutirato. A acetona, ela também é um corpo cetônico, são os 3, né, o que está em vermelho são os corpos cetônicos, mas a acetona ela é muito volátil, então ela acaba saindo na respiração, né, ela meio que evapora, entre aspas, tá? E é isso. E a glicose aqui lutando para manter a glicemia naquele intervalo saudável dela. Certo? Integração metabólica vai muito mais a fundo, é um assunto que dá para se estender.
Eu falei de insulina e glucagon, mas nesse capítulo do livro ele fala de adrenalina, do cortisol também, tá? Bem importante de saber. Depois ele entra para parte de uma enfermidade, né, alguma doença, que é no caso diabetes, depois fala de obesidade. Acho importante vocês lerem, são conteúdos bastante ricos. E leiam o capítulo. Aula gravada eu acabo falando meio rápido, esqueço de alguns detalhes, pois então estudem, tá bom? Certo, gente? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me mandar e-mail, me procurem, tá? Será que eu mudei aqui o capítulo? Eu acho que eu mudei, que essa aula foi feita a partir do capítulo 23 do Leninger, mas eu também dei uma lida, uma olhada no do Stryer, tá? Ah, certo, gente. Hoje foi a última aula. A gente vai se ver semana que vem, mas na prova. Portanto, qualquer dúvida pode me mandar um e-mail, ou sugestão, ou crítica, ou deem os feedbacks, tá? Pra mim é bastante importante. E obrigada por tudo, obrigada pela presença de todos aí, por terem assistido a aula. E é isso, estou à disposição, tá? Até mais, gente!